Vida longa e próspera, pessoal. Rafael Bernardes falando aqui. Seja bem-vindo, então, a esse papo, essa entrevista com o Johnny. Tudo bom, Johnny? Tudo bem. Dá pra apertar essa mão aqui? Dá Não pra dá? apertar. Já bem? conta essa história dessa mão aí. É. Antes, eu quero saber quem é Johnny. Johnny Dantas, certo? Johnny Dantas. Johnny Dantas. Quem é Johnny Dantas? Você pode aqui ficar livre. Você pode falar a sua função número 1, sua função número 2, as coisas que você fez, fica à vontade. Johnny acabou de fazer 50 anos, né? 5.0 turbo. E Johnny tem uma empresa de tecnologia há 28 anos. E há 28 anos fazendo negócio em TI, né? No meu tempo, quando eu comecei, chamava informática. E a sala que eu ficava era CPD. Para quem não entende o que é CPD, é o Centro de Processamento de Dados. Eu acho que eu peguei essa época também. Fala o nome da empresa, que é até interessante a história do nome, né? Isso. O nome da minha empresa é iBuild Tecnologia, né? Nós temos esse nome antes do iPhone, né? Antes do iPad. Mas explica a questão da logo e tudo, que também é bem legal. A logo, quando nós começamos a empresa em 94, a logo era as Torres Gêmeas. Aquele clipart do CorelDRAW 3. E aí eu peguei aquela logo das Torres Gêmeas e depois do 11 de setembro, ai, meu Deus, é que tu fez. Aí eu tive que trocar a logo, não teve jeito, né? Muita gente não identificava, mas eu sabia, né? Então você tem 50 anos e trabalha com informática. Hoje eu chamo de informática de novo. Né? Tem um nome. Hoje eu falo tecnologia da informação. Né? Isso. Como é que era naquela época? Porque você está falando de 94. 94, né? O que você fazia? Era empresa mesmo? Empresa. Eu comecei a trabalhar com 15 anos como operador de computador, né? Nessa época, quando eu tinha 15 anos, eu só tinha 3 funções. Não, era 4 funções. Era o digitador, operador, programador e analista. Só existiam 4 funções. Digitador? Digitador, operador, programador e analista. Então é o quê? Eu comecei como operador de computador. Que já sabia alguma coisa de alguns programas, tipo DBase, Lotus 1, 2, 3. Você só usava o computador e era pago para isso? Era pago para usar? Não, era pago para fazer. Eu trabalhava numa clínica, né, em Copacabana, e essa clínica ela fazia todo o faturamento de convênios, cirurgias, tinha um sistema de controle de estoque, então operava aqueles sistemas, né, e tinha sempre uma pessoa para estar digitando os lançamentos, aí eu operava, né. Até que eu fui evoluindo a programador, né? Comecei a desenvolver essa skill de programação e fui logo trabalhar na PUC do Rio de Janeiro, né? Eu trabalhava na PUC como programador. Programador? Qual a linguagem? Delphi. Comecei com Clipper, né? Eu cheguei a programar o sistema do CCE em Clipper. E aí saiu do Clipper Summer para o Clipper 5 e fomos para o Delphi 7. Né, que ficou muito tempo o Delphi 7 funcionando. O Delphi 7 foi até a chegada, para na minha visão, a dominância do Visual Basic, certo? O Delphi e o Visual Basic, eles ficaram lado a lado muito tempo, né? Exatamente. Mas depois o Visual Basic passou, não foi isso, né? O Delphi funciona até hoje, tem uma comunidade muito grande, né, de pessoas que desenvolvem Delphi, multilinguagem, né, multiplataforma, então é uma plataforma bem robusta ainda, que era da Borland, né? Do tempo que eu fiquei na PUC, eu peguei uma expertise grande, né? E comecei a ser muito procurado na PUC. E uma empresa, que é meu cliente até hoje, né? Eles foram lá e me cataram, né? Eu comecei a fazer serviços esporádicos e aí eles me contrataram e eu montei a minha empresa para poder trabalhar para eles, né? Isso em 94. E aí comecei a fazer isso. Fazia suporte, montava os computadores, dava manutenção, instalava o Windows 3.1, 3.11, Novell. A minha primeira certificação que eu tirei foi CNE, Certified Novell Engineer, né? Era engenheiro de rede Novell, seria relativa a MCSE, né? Microsoft Certified Engineer, né? Então não existia essa certificação da Microsoft ainda.
E era o Windows Novell Network 3.12. Mas aí você prestava serviço de redes ou de programação? Como é que você de rede. Aí, naquele tempo, você trabalhava com rede, trabalhava com manutenção, né, instalação, e muito tempo eu trabalhei até com cabeamento, né, passando cabeamento, rede de cabo coaxial, que era toda interligada, né, não existia switch, muito mal o hub, aí foi evoluindo, né, e a programação ela caminhava junto, né, então eu desenvolvia sistemas em Clipper, ainda tinha muito sistema em Clipper, porque os computadores não tinham capacidade para suportar o Windows e um sistema em Delphi, e a gente ainda desenvolvia muito sistema em Clipper. Eu fiz, para quem não sabe, eu programei em Clipper. Eu fiz o sistema da escola da minha mãe em Clipper. A gente fez um sisteminha lá, e era assim mesmo, porque era levinho, né? Aí tinha impressora matricial que você colocava, né? Para poder emitir boleto, a gente emitia boleto. Demorava tanto que acho que ficava 1 dia e meio imprimindo os boletos, cara. E casava as linhas, tudo ali. Época boa. Época boa. E isso eu passei por essa evolução toda. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha internet no Brasil, né? Não existia dessa forma. Se bem que a internet vem antes de 94, mas ela não funcionava dessa forma. Aí a gente começou a trabalhar com isso, a colocar provedores, né? E usar e-mail, não existia domínio, quase ninguém usava domínio, né? Por isso que eu tenho o domínio iBuild, provavelmente. Porque não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um ter se alguém lá da Apple... Qualquer um com i já corta. Desejar comprar o domínio iBuild. Fala com o Johnny. Só falar com o Johnny. Muito bom. Bom, e aí vem se desenvolvendo. Como é que era empreender nessa época? Muito diferente de hoje? Muito diferente. Muito diferente. Primeiro eu nunca me vendi, né? Na verdade, o que eu fazia para conquistar cliente era colocar um anúnciozinho, aquele anúncio do jornal, do Infoglobo, não sei se a maioria conhece, os classificados, né? Aí eu botava aquele anúncio lá pequenininho, né? Aquele anúncio igual a piada do Jacó, né? Que tinha. Essa é a piada do Jacó? Não, cara, agora vou ter que contar a piada do Jacó. Jacó ligou para o jornal para fazer uma notícia da morte, né? Da sua esposa, de Sara. Aí ele botou a notícia. Eu queria colocar a notícia que Sara morreu. Aí ele falou assim, mas o senhor tem mais palavras. Aí ele falou assim, Sara morreu vendo Monza 95. Aproveitando a coluna, né? Você sabe que eu fui contratado, o meu primeiro emprego foi para fazer anúncios. Eu era pago para fazer esses anúncios assim, eu fazia mais de automóveis, né? Sim. E aí tinha número de colunas, né? De coluna, então você pagava ali. Então, mas você já tinha uma forma de anunciar, de captar aos clientes. Por esse Infoglobo, toda semana vinha cliente. Eu colocava lá o anúncio, eu lembro, Novell, Network, Windows, manutenção, cabeamento, anúncio pequenininho. E quando eu esquecia de ir na agência, porque você tinha que ir na agência para colocar aquele anúncio, naquela semana não tinha ligação. Caramba! Não tinha celular, né? Então eu tinha que ficar no escritório esperando a ligação. Esperando a ligação das pessoas. Mas é outro momento mesmo. Você imagina se hoje, com o número de prestadores de serviço, como isso ia ser possível? Ia ter 200, 300 anúncios iguais, né? Exatamente. Não dava. E tinha pouquíssimos anúncios da minha especialidade, né? De redes. Tinha pouco. Eu fui muito solicitado no início e a empresa deu uma crescida boa justamente por essa expertise de redes, né? E a gente conseguiu trabalhar muito, fui para a programação, né? Desenvolver muito sistema, veio a internet, e a gente começou a trabalhar essa questão de internet, desenvolver site, começamos a aprender alguma coisa de HTML e tal, aqueles sites bem antigos, né? Uhum. Ainda conseguia fazer alguma coisa nesse sentido. Foi se reinventando. Fui me reinventando. Então, assim, o estudo é algo que não para, né? Ontem eu terminei um outro curso de cybersecurity, né?
Então, assim, hoje a gente está vivendo essa mudança, né, de segurança na internet. As redes estão tão conectadas que a segurança hoje é primordial. Coisa que a gente não tinha há alguns anos, e alguns poucos anos atrás não existia esse problema, né? Então hoje é ataque todos os dias. E aí, mais uma vez eu estou me reinventando, né, É óbvio que é sempre mais fácil, né, que a gente só vai acrescentando mais um tijolinho ali no conhecimento e vai galgando essa escada, né, subindo. Muito legal. São então quase 30 anos, né, de negócio, de empresa, certo? Sim, sim. E foi se reinventando, você foi retrabalhando os produtos. Sim. E a questão de empresa, minha equipe, ela foi sempre poucas pessoas, muitas pessoas, encheu, diminuiu? Como é que foi essa história? Ela, no início, ela tinha mais pessoas, né? Porque essa parte, quando você trabalhava na rua, tinha que atender clientes, né? Então você sempre tinha um volume, e aí a gente conseguiu, com a internet, atender mais clientes com menos pessoas, né? Então hoje, aí agora começa a demanda, porque você precisava de muita gente na rua, a internet trouxe você para dentro do escritório e não precisava atender tantos clientes. E agora, com a velocidade da internet, você ganhou a extensão. Então, em vez de só atender o Rio de Janeiro, a gente começa a poder atender qualquer estado e até qualquer cliente de outro país, né? E isso começa a voltar ao crescimento, né? O crescimento volta porque a gente começa a crescer de novo, atacando outras localidades. Não estamos mais presos ao Rio de Janeiro, né? Então a internet agora, com a nuvem e toda esse trabalho de híbrido, né? E pandemia, pós-pandemia, aumentou muito a demanda, né? Então... Legal. Então, você contou a tua história até aqui. Você foi um caso diferente, porque você não me conhecia, né? Antes de entrar em qualquer programa meu, não tinha visto nenhum vídeo, nada. Muito interessante isso. Me conta agora, você hoje, Johnny, quase 50 anos, engraçado, você fez 50? Você fiz fez? 50, fiz 50, domingo passado. Esqueci. Domingo. Então, dia 5 de março. Quem quiser pode mandar o presente aqui. Manda pro Titânio que eles mandam entregar lá em casa. Agora tá aprendendo a usar a câmera, agora é aprender a usar a câmera. Pra pedir, pedir likes e seguidores, fica à vontade. Muito bom. Eu vou fazer 40 nesse ano. Então, se eu vou fazer 40, você fez 50. A gente caminhando aí 10 anos de diferença. Hoje, você, Johnny, empresário, qual é o teu sentimento? O que você sente? É muita experiência, é muito tempo, tá? Assim, hoje eu treino pessoas para empreender. Só que eu treino numa camada, porque eu não faço o que você faz, certo? Eu preciso que você tenha sucesso para eu ter sucesso. Então eu me sinto como um fisioterapeuta que faz no futebol. Quem vai chutar a bola é você, eu só vou garantir ali, né? Como é que foi esse processo todo para você? Pode ser bem sincero, tá? Você sempre... Nossa... Sinceridade aqui está em pessoa aqui, vocês já vão ver. Sinceridade, porque você já vinha empreendendo, tá? Aí uma questão minha, e sim, zero comercial. Eu quero saber o que te levou a procurar um programa como esse. Eu não conhecia ninguém que tinha feito algo como eu faço hoje. Essa parte de mentorar, de ser o treinador mesmo do empresário, certo? Que empreende é você, o sucesso é você, a empresa é você. E eu busco movimentar peças e músculos que você não está exercitando, porque hoje está diferente. Sim. Como é que foi para você? Por que você buscou isso? E que tipo de resultado você teve? Assim, mas situando o Johnny, empresário, nesse processo todo de antes de conhecer, já tinha buscado alguma coisa, não? Durante, essa mudança em você, porque eu percebi muita mudança em você nesse todo esse período. Me conta um pouquinho agora, assim, nesses 5 anos, né? O que acontece é que há 12 anos atrás, né, eu também tenho uma outra função, né? Pode falar, fique à vontade. Se quiser falar, se não quiser também, deixa no ar aí. Não, eu tenho uma outra função, né? Eu sou pastor, junto com a minha esposa, né, da Igreja Sal da Terra, no Rio de Janeiro. Nós somos 100 igrejas no Brasil e no mundo, né? E nós estamos ali na Vila da Penha, no Rio de Janeiro. E há 12 anos nós fomos consagrados ao Ministério Pastoral e começou o trabalho cuidando das pessoas. A gente cuidava muito na Amazônia dos ribeirinhos, né? A gente tinha um projeto lá chamado Meta.
e a gente tinha um barco hospital, então a gente era muito envolvido com obra social e cuidado mesmo das pessoas, dos mais necessitados, né? Isso me levou para essa atividade de uma forma que eu fui perdendo esse time da mudança, né? Os últimos, isso não há 12 anos, né? Mas nos últimos 7 anos eu fui deixando muito esse espaço aumentar, né? E aí eu pude ficar um pouco mais concentrado nessas atividades, né? Como um pastor bivocacionado, né? A gente não larguei nunca o meu trabalho, nunca tirei efetivamente nenhum valor da igreja, mas era simplesmente para eu poder estar mais ativamente trabalhando, né? E com isso eu acabei, aquele tempo que eu tinha de estudar, aquele tempo que eu tinha de buscar novas experiências, novas atividades, produtos novos para a empresa, aquilo foi ficando, né? Não tinha como ser diferente. Talvez, se não fosse a pandemia, esse processo ia acabar me levando de vez e eu estaria lá, provavelmente não estaria aqui conversando com o Rafael Bernardi, né? E morte lenta, né? Eu provavelmente... Mas a pandemia chegou, né? Realmente, todos os trabalhos sociais, todo mundo, quando acaba o sustento, todo mundo tenta se resolver, guardar dinheiro, o medo foi muito grande. Então toda a obra social, e não foi só evangélica, mas foi todo tipo de obra social no mundo, eu acredito, né? Ele deu uma baixada, a gente começou a ter dificuldade para fazer o trabalho. Também, né? Sim, ninguém sabia como é que era. Sim, era muita coisa proibida, né? No Brasil nem tanto, mas em outros países era muito mais. E com isso a empresa também sofreu um baque grande e eu tive que voltar um pouco para a empresa. E quando no início da pandemia eu volto para a empresa atuar de uma forma mais efetiva, eu me deparo com um mundo novo da nuvem. Eu começo a experimentar o 365, né? Onde eu conheci o nosso amigo Bruno Miranda, o Leires, né? E comecei também a experimentar o Azure com o... Ismael, será? Não, com o Ismael não, com quem? Aquele Lourinho que você até foi lá em Minas com ele, lá você e o Bruno andaram de moto e tal. Ah, não, é Lourinho não, é Guilherme. Guilherme, é. Lourinho, cara, é moreno. Não, lembra aqui. Guilherme Maia, esse, não veio na mente. Aí comecei a estudar também com o Guilherme Maia, né? Foi bacana. Por ter muito tempo livre, né? Muito tempo livre, eu sempre gostei muito de estudar, de ler. Né? Eu passo muito tempo lendo, estudando, isso me agrada, né? É um dos meus passatempos. E eu comecei a estudar muito sobre 365, eu acabei despontando muito com 365 e Azure também. Tirei algumas certificações, né? E isso me fez voltar de novo para a empresa. E a outra atividade, ela está voltando agora, aos pouquinhos, né? A coisa ainda não voltou como deveria. Mas a parte da empresa, por causa da tecnologia, essa coisa de todo mundo ir para casa, isso explodiu. Tanto que as empresas estão começando a demitir alguns setores agora, né? Apple, Microsoft, né? Google, demitiram vários funcionários porque contrataram gente demais e deram uma enxugada. Então agora que a gente vai começar a sentir uma retração aí nessa parte de nuvem, né? Mas isso fez com que as empresas crescessem muito de tecnologia, a demanda que não era tanta, ela explodiu. Ah, sim, entendi. E aí tecnicamente, eu voltei para o mercado, né? Porque a curva de aprendizado minha era muito menor, né? Era um gap de nuvem, eu era MCSE. Em que? Você foi em Windows Server? Windows Server 2003. 2003 eu não foi MCSE, não. Eu fiz prova. 2000. Não, 2000. É 2000 ou 2003? 2003. Eu fiz algumas provas de 2008, mas não atualizei, não deu tempo para atualizar. 2008 já mudou a interface. 2003 Sim. Era aquela antigona, desde o NT. Sim. Então eu tinha essas certificações, né? Tirei algumas de 2008, mas aí parei de tirar certificações, né? E quando eu volto para esse trabalho em nuvem, eu perdi o time do mercado.
Aquela tirinha do jornal não existe. Funciona mais. Não existia. Não, tá funcionando. Você até pode anunciar. Pra ninguém ver. Quem vai ler, né? Então, você vê... as minhas redes sociais não eram ativas, né? Eu comecei a ativar esse ano. Então, assim, eu tenho 300 seguidores no meu LinkedIn. Então, eu usava Orkut. Orkut eu achava legal. Quando o Orkut vendia. Vendia, né? Tem gente que vendia no Orkut. E eu achava legal, o Orkut tinha muito seguidor, tava todo mundo ali. Quando o Orkut acabou, eu falei, isso é tudo chato, toda hora burro. Né? O que é isso? O Facebook trouxe de volta. Que assim, talvez você tenha perdido o time. Sim. Mas anunciar no Facebook foi muito rentável e muito fácil por muitos anos. Eu perdi isso aí. E aí quando eu perdi isso, eu vi que tecnicamente eu tinha habilidade para evoluir. Eu evolui muito rápido no 365. Fiz alguns serviços lá com eles. Evolui muito rápido com o Guilherme, né? Ele até pontua isso, né? Várias vezes que a gente se encontra. Só que eu não evoluí comercialmente. Não tinha noção de como me posicionar, né? E isso custa caro. Às vezes você contratar uma agência, fazer isso tudo, custa caro e você não tem não sabe nem como se posicionar, né? E aí foi quando o Leides me apresentou você, falando da mentoria, falou o que ele fazia. E eu falei assim, pronto, tá resolvido. Foi fácil assim? Foi fácil assim. Que isso? Eu lembro que você pagou ainda o almoço pra mim, né? Foi lá no... Assador, Caramba, gente, ele me chama, vamos lá, vamos almoçar. Ele paga uma conta que não foi barata, aquela conta. E entra na mentoria e foi a primeira pessoa que entrou 2 ciclos. Sim. Você falou assim, eu quero logo 2 ciclos. Mas o que você buscava? Porque foi muito diferente na época. Tá? Para mim, na época, assim, eu estava começando a mentoria e as pessoas que vinham até mim já tinham uma história, via, os negócios estão ali. Aí eu ia falar os certificados. Eu via a história dos certificados, me acompanhava, viu que eu fui crescendo e falou, quero ser igual e cola, certo? Você já viu algo que podia te transformar. Como isso? Por que... É muita curiosidade minha mesmo, assim, da onde veio? Eu falei com a Thaís, minha esposa, e ela falou assim, mas ele vai fechar um ano, porque a mentoria era 6 meses. Hoje a gente fecha com um ano de novo agora, tá? Mas na época era 6 meses. Falei, mas por quê? Quem é esse homem? Da onde surgiu? Aí você estava com um programa na coluna, né? 2 coisas engraçadas. Programa na coluna, eu falei, nossa, tem um programa na coluna seríssimo. Ele dirige retinho assim e tal, eu nem gosto de dirigir, né? Nem gosto. E segunda coisa, era uma dieta maluca que você estava fazendo. Eu estava fazendo uma dieta cetogênica, maravilha. Eu estou precisando fazer de novo, né? Meu Deus, que dieta doida. Aí, a terceira coisa foi isso. Mas o que você buscava? E a pergunta, você achou, se encontrou? Porque assim, meu papel, eu sei que é mais contextualizar, abrir visão. Sim. Eu entrego pouca coisa, na verdade. As pessoas falam assim, mas entrega conteúdo. É pouca coisa. Para quem não sabe nada, eu até entrego algo. Mas, na verdade, eu abro visão e faço você se movimentar. O que você buscava? O que você conseguiu? O que você percebeu que ainda falta? Como é que está isso hoje? No início foi muito difícil. Eu tinha uma mente fechada, né, para esse tipo de coisa. Então, eu sabia que não ia fazer sentido para mim. Eu falei isso para você, né? Eu tinha uma direção, né? Então, às vezes, as pessoas estão desesperadas atrás de resultados, né? E eu não estou desesperado atrás de resultado. Então, eu tinha uma direção. Eu falei assim, isso vai me levar a outro lugar e eu não posso ficar desesperado com o resultado, né? O resultado vai... Se eu focar no resultado, vai me atrapalhar. Por isso que eu pedi 1 ano. Eu falei, eu preciso de tempo para... foi mais de 1 ano, né? Porque acho que vocês me deram ainda 2 ou 3 meses antes de Lambuja. A Thaís teve misericórdia. Agora não está tendo muito não, mas ela... depois que vira amigo, a pessoa ela tira todos os seus benefícios. Tem que vender mais para os amigos. Amigo é melhor para vender. Tu pode cobrar caro, claro, isso aí, que ele paga, né? Não vai embora. E eu sempre penso isso, né? A gente fechou o Master, né? E o Master é 1 ano, eu fechei 2. Eu também, meu Deus. Não dá, então assim, eu não tenho o pique de um menino de 20 anos, eu tenho 50, né? Então eu tenho um tempo... E
é diferente, diferenciado. É porque não é fazer, é mudar a mente, né? Mudança de mindset mesmo, né? Então a mudança é uma metanoia, né? Eu preciso ter mudança de mente. Se eu não tiver mudança de mente, eu não consigo executar. Então algumas coisas elas demoram, né? Uma empresa de 28 anos não dá a curva. Você pega uma bicicleta, você vira na hora. Você pega uma moto, é fácil virar. Um carro já é mais difícil. Um ônibus e uma carreta, então, tem lugar que não vira, não volta, né? Então, às vezes, uma empresa de 28 anos pode não ser tão grande, mas a mentalidade das pessoas que estão ali dentro não deixa virar a empresa. E aí você precisa fazer isso com muita tranquilidade, senão tu acaba. Senão aquilo nem consegue. Fica um ambiente tão chato de viver que você não consegue. Então, processos, né, produtos, isso ainda está sendo criado, né? Eu não consegui ainda... mas demora. E você tem que alinhar para onde você vai. Eu tenho um joguinho chamado Flight Simulator, né? De vez em quando, um joguinho que minha filha ama, que é bem dinâmico, bem ágil. Aí, de vez em quando, você sai da rota. Só que o avião ele pode voar em linha reta, né? Ele não precisa ter estrada. Aí tem uma linha que fica assim. Aí eu saí da rota. Não adianta eu querer virar o avião assim e acertar a rota. Eu vou perder muito combustível, vento e tal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que alinhar aqui um pouquinho o ângulo, o grau, e deixar que um certo momento ele vai chegar e eu vou fazendo isso. Só que assim, você aponta na direção certa, espera e vai fazendo. O que acontece, Johnny? Eu tenho um problema muito sério com os mentorados, que tem sucesso, inclusive, de eles perceberem que estão tão errados. Tem tanta coisa para fazer que eles preferem abandonar a empresa e começar outro negócio. Ele fala assim, meu Deus, se eu começar agora, eu não vou ter nada disso. Eu vou começar certo. Eu vou começar de um jeito muito mais prático, muito mais dinâmico, mas não é. Tem que saber que as coisas levam um tempo, né? E que, assim, tem que respeitar esse tempo. É isso que eu falo, é a direção. A direção é importante, né? Porque às vezes a gente pode estar certo. Você imagina o seguinte, você está querendo sair de um ponto A para um ponto B. E você está no meio do caminho, né? Há um ponto A, B e C. Você está no ponto B, no meio do caminho. Você está querendo ir para o A, você não está querendo ir para o C. Consegue perceber? Seria bom falar de um lugar de outro, né? Mas como vai passar isso em mais de... Não dá para falar de um lugar do Rio de Janeiro, né? Então, você pode ter o melhor carro, você pode estar com combustível cheio, você pode ter habilitação, a melhor que tem até para piloto de avião. Você pode ser um excelente motorista, mas se você quiser chegar no ponto C e na hora que você virar, você chegar no ponto, você estiver indo em direção ao ponto A, não adianta habilidade, competência, sabedoria, equipamentos, não adianta tudo que você tem se você não tem direção. Porque quanto mais habilitado você está, sabedoria você tem, recurso que você tem, mais rápido você vai chegar no lugar errado. É muito boa essa. Então a melhor coisa que pode acontecer com você é o carro quebrar. Então quando o carro quebra, pode ser que alguém encoste em você e fale, o ponto C é para lá. O que você está fazendo indo para o ponto A? Então, na verdade, às vezes a gente passa por algumas situações na vida que nos param. E essa é a hora de você buscar direção. Porque às vezes a capacidade não é o problema, é o que eu te falei. Eu comecei a estudar 365 Azure e aprendi com muita facilidade. Né? Óbvio que você vai maturando, mas você aprende rápido a tecnologia. O problema é para onde ir com a tecnologia. O que você faz? Como você vende esse produto? Quem é teu público-alvo? Né? Como é que você faz essa captação de cliente? Então hoje mudou tudo. Se você não tiver essa expertise, você não vai para lugar nenhum. Então você tenta e frustra. Porque você não alcança o objetivo, né? Tem 3 pilares aqui, né? Aqui não sei que é o nome disso aqui, é nicho, né? É nicho, né? Captação, venda e atendimento. Tem na tua blusa também aí, captação, venda e atendimento. E você falou, né? De como captar, como vender e também como atender. No pilar do atendimento entra um outro problema novo, que é a retenção de talentos. Geração e retenção de talentos. Antigamente as pessoas ficavam no trabalho, elas esperavam uma carreira. Hoje em dia quer ficar saltando de galho em galho. Eu tive funcionários de 15 anos, 16 anos, 18 anos. Ficaram comigo hoje muito tempo. Hoje você tem que estudar formas de gerar
e reter talentos. Sim. Né? Então, assim como o vermelhinho, que é a captação, né? Tem que também trabalhar isso aí, trazer a venda. Então, são outras coisas. Tá? E como é que é o Johnny em relação ao que eu falo? Porque eu falo o tempo todo, não seja técnico. Não estude mais técnico. Não faz isso. Bota alguém. E você faz. É turrão, tá fazendo. Estou fazendo os produtos, né? Como a gente perdeu esse momento aí de muito tempo sem conseguir, a gente estou desenvolvendo os produtos, colocando as coisas no eixo, né? Essa parte agora de cibersegurança, né? Cybersecurity é nova, tem uns conceitos que eu ainda não tinha, né? Então, falei, vou buscar conceitualmente, não tanto a parte prática, mas estou buscando também conceitualmente me posicionar nesse mercado. Senão você fica lá sempre sendo de infraestrutura, e como programação já não dá mais, né? Um nicho completamente distinto hoje, né? Mas a gente que é de infraestrutura, a gente consegue chegar na parte, atuar bem na parte de segurança, né? De infraestrutura, e trabalhar na parte de cibersegurança. Então, buscando esse conteúdo para fazer produtos que realmente façam, dê uma qualidade para o cliente, realmente a segurança que ele precisa, né? Então, estou buscando isso, mas tentando sempre me afastar da parte técnica, né? Se você está buscando conceito, está buscando assim, montando produto, aí tudo bem, é normal, faz parte. Só que você não pode executar. Assim, o problema é quando a pessoa quer executar, né? É aquele chefe de cozinha que quer ficar dentro, o dono de restaurante, né? Que quer ser o chefe de cozinha, ele quer estar ali dentro, meter a mão, não dá. No máximo provar o prato. Prova, né? verifica, e vai para o teu outro restaurante, vai para o teu outro, porque para dar certo no restaurante tem que ter vários, né? Então não dá para você ficar o tempo todo. Isso tem que dar essa descolada, certo? O que mais? O que mais você está fazendo? Assim, hoje você falou, estou fazendo esses produtos, certo? Mas o que mais o Johnny está se ocupando hoje? Hoje a gente se ocupou, né? Agora voltando, porque tá com esse braço lascado aí, né? Ainda não estou movimentando, né? Eu caí no ano novo. É o único titânio que tem titânio de verdade. Tem uma placa aí de titânio aqui. É grande a placa, eu não lembro. Ela tem 8 parafusos. 8 parafusos. E fica dentro da pele parafuso? Fica encolado no osso nesse lugar aqui mesmo. Né? Caramba, titânio de verdade, né? Enfim, titânio. Agora que você voltou, deve estar começando a fazer algumas coisas. Já. Eu fiquei 2 meses parado, né? Mas a ideia a gente já tinha colocado alguns produtos, né? A gente já tem alguns produtos prontos e começamos a divulgar nossas redes sociais, criar conteúdo. A ideia também é fazer alguma coisa no YouTube, de vídeo, demonstrando conteúdo e começar a captação, né? Coloquei uma pessoa para estar organizando isso e organizando a captação, as ferramentas que você nos indicou, a Snuv, né? A Snuv tinha feito com a Apollo, fazer com a Snuv. O Apollo fiz uma campanha, teve dois leads de 200 pessoas, 2 foram quentes, né? Nossa, que legal. E aí agora estamos colocando a Snuv, colocando um CRM funcionando com os produtos para voltar agora e lançar essa campanha aí, tanto de inbound como de outbound, fazendo lá uma paginazinha, uma landing page, para poder trazer essa captação. Estruturamos todo o atendimento, né? Mudamos sistema de RMM, Helpdesk. Está usando o que agora? Estamos usando o T-Flux, né? Atendendo lá pelo T-Flux já há algum tempo e usando o Ninja como RMM. Aí pegamos vários produtos que faziam ali e compomos uma bandeja, né? E estamos oferecendo esses produtos, né? E muito focado em segurança, né? Porque desde sempre eu fui focado em segurança. Desde lá de trás eu sempre venho buscando essa linha de segurança. Era boa. E mais, a tendência é mais a gente ficar como um MSSP do que só um MSP, né? A gente vai muito para a área de segurança. E trazendo começando respondendo aquela pergunta do que está fazendo agora, tentando captar, né,
através dessas campanhas, já conseguimos. Era difícil. Eu não tinha uma proposta. Você pensa assim, uma empresa não tem uma proposta, mas uma empresa com 28 anos. Os clientes batem lá na porta. Quase toda semana tem um cliente batendo, John, fulano me indicou, não sei o que e tal. Aí vem um cliente de câmera, CFTV. A gente também faz ainda, né? Puxa cabo, bota câmera, faz esse tipo de coisa. PABX, a gente também faz isso, mas não é o que eu quero fazer. Então, às vezes, acaba que o cliente vai te empurrando para um lugar onde não é tão vantajoso financeiramente. Tem muita concorrência que já baixou o preço muito, né? E é uma área que você não gosta, que você também não tem prazer, né? Que também tem envolvido isso. Então, a gente quer levar um serviço um pouco mais de qualidade, com um valor agregado maior para poder ter as pessoas corretas ali trabalhando com satisfação, né? Então, a gente perde alguns clientes em alguns setores para poder evoluir em outro. Então, essa hoje é a luta, né? A luta foi maior, você vê que é difícil, né? De não tentar pegar esses clientes para ir evoluindo na parte de cloud, na parte de security, né? Para poder criar novos produtos. Deve ser difícil, né? Porque você é uma empresa, como você falou, o cliente bate na porta, né? Mas tem que saber qual é a direção realmente que você quer. É a sua ou é deles? Senão eles vão te levar. Só que assim, eles te empurram, mas não te acompanham. O que eu falo que o cliente te empurra, mas não te acompanha. É verdade. Não, faz isso, faz aquilo. Aí você vai na empolgação. Só que ele não vai continuar contigo depois. Você vai instalar uma câmera, vai instalar um sistema de alarme e depois ele não vai pedir mais nada sobre isso. Talvez ele nem te indique, você fica pronto. Agora eu aprendi, me dediquei, perdi esse tempo, faço o quê? Sim. As empresas que eu vejo que mais têm sucesso são as que mais têm padrão travado. SAP, TOTOS, são as mais amarradas, são as que têm mais Salesforce, as que mais cresceram no mundo. Sim. A Apple, toda travada, até hoje você não pode botar um pendrive no celular, nada, tudo, não consegue acessar o sistema de arquivo. Só que isso traz facilidade no atendimento, facilidade na venda, padrão de produto, traz muitos benefícios. Você definir os seus padrões e você respeitá-los, não ficar tão aberto. Essa é a questão, né? Pela expertise desses anos todos, dificilmente eu chego num lugar onde tem alguma coisa que eu não sei ou que eu pelo menos não conheço alguém que vai agregar junto comigo. Então essa é a dificuldade. Se eu chegar num lugar que você sabe isso, sabe aquilo, programar, ajudar a colocar um sistema, passar um cabeamento, fazer uma rede estruturada, colocar em nuvem, em híbrido, a gente vai fazer de tudo. Então, mas isso quem vende? Sou eu. É uma venda consultiva, né? Que você tem que chegar lá, desenvolver aquilo tudo, você perde um tempão para montar uma proposta, né? Aquela proposta demora, esmiuça aquilo tudo, aí quando vê, às vezes o cliente nem fecha. E aí você às vezes desgastou 1, 2 semanas para um cliente e não fechou a proposta. E aquilo é frustrante. Então o que a gente precisa? Ter um catálogo, né, de serviços pronto, um menu, um cardápio, que tenha pessoas vendendo isso. Se elas entrarem na empresa com aquele cardápio, né, que a gente preparou produtos específicos, e a gente entrar naquele cliente, depois eu posso oferecer essa venda consultiva, para poder abraçar o que a gente ali fizer sentido para a gente abraçar. Então, a gente está nesse momento, né? Os produtos estão aí, as propostas estão aí, a apresentação da empresa. Legal. E aí agora é disparar. Também a gente teve a pessoa que está aí coordenando essa área, ela também teve um problema, teve que fazer uma operação, está voltando semana que vem. Eita ferro, operado. Ela teve problema de apêndice, teve que operar. E aí atrasou, mas aí foi bom, porque eu estou acabando de recuperar o braço, né? Então. Caramba! Meu Deus do céu. Porque ainda tem isso. Às vezes a gente quer sair correndo, né? E você não sabe que no meio do caminho tem contratempo. A vida tem dificuldades, tem atropelos, tem problema, tem doença. Eu falo que o empresário ele tem que estar muito prevenido, porque a vida acontece. Eu falo que a vida acontece. Se você não movimentar as peças, deixar tudo encaminhadinho, eu brinco com os 3 pilares que estão aqui, né? Por causa que assim, é um modelo, é um framework, é um padrão. Talvez não seja o melhor, mas ele funciona e te garante em algumas coisas. Eu falo que é para a pessoa, assim, você quer fazer um bolo,
aprenda a fazer o bolo normal primeiro, depois você bota a cobertura, depois você bota o recheio, mexe e tal nele, tira o açúcar, bota leite de amêndoa, né, esse negócio. Mas antes, aprende a fazer o básico, sabe? E se você repetir só aquele básico, é capaz de você ficar super rico, super bom e super estável só naquilo. Então, essa brincadeira que eu faço com os padrões, né, com as mãozinhas, até aqui, tem uma dourada aqui que eu não expliquei ainda, que é essa dourada, depois eu vou explicar. Mas captação, venda e atendimento. Então, pelo menos tem um padrão. E se você equilibrar bem isso, um pouquinho que eu ensino em cima de cada um, você vai ter uma estrutura que te protege. Sim. Certo? Ela tira você da operação, ela tem índices e dashboards e forma de medir o atendimento técnico, a venda e a captação. Se você fizer direitinho, a vida pode acontecer. Pode nascer um filho, pode comprar uma casa, pode quebrar um braço, você fazendo o que lá? No dia 31 de dezembro, 30, né? 30 de dezembro. 30? Foi 30. 30 de dezembro para passar o ano novo lá no hospital. A vida acontece, certo? E essas coisas vão te segurando. Quando você não tem um padrão, fica muito difícil, né? Sim. Então esse é o objetivo, né? Que a gente consiga fazer a empresa organizar, girar tanto na parte de atendimento, né? Na parte de venda e captação, sem que a gente esteja colocando a mão efetivamente, né? Para fazer o quê? Você falou que fazendo tinha os barquinhos, né? Lá, o Ribeirinho. Agora eu quero saber o seguinte, tudo funcionou, certo? Johnny Pessoa agora, no pastor Pessoa. Tudo funcionou, você está conseguindo se desligar. Eu tenho mentores que jogam tênis durante o dia, tem outro que viaja o mundo. O que você vai fazer assim que conseguir descolar e essas coisas começarem a funcionar? O nosso prazer são pessoas, né? Então, a coisa mais importante que existe na Terra é o ser humano, né? Então, a gente contempla pessoas, eu contemplo pessoas, me agrada ajudar pessoas e fazer elas crescerem, melhorar de vida, sair de um momento desagradável. E assim, todo o meu tempo livre é voltado para isso, né? Então, se eu for fazer um tempo livre, se eu for viajar, se eu for passear, se eu for jogar tênis, tem o objetivo de estar cuidando de pessoas, né? Não agradando pessoas, mas levando elas para uma direção, né? Então esse é o nosso objetivo, né? Sejam pessoas com uma condição boa, sejam pessoas com condições inferiores, né? Ajudando, né? Sentando à mesa, tendo tempo de relacionamento, isso me agrada. Isso hoje é o que... Cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. A Roberta é psicóloga, né? Ela é terapeuta. Eu também gosto também. Então. Também gosto, é pastora e terapeuta. Muito Se quiser uma consulta, você mulher, fica à vontade. Chama aí o Rafael. Faço contato. Ou ela trabalha com síndrome do pânico e ansiedade. Você sabe que o Brasil hoje ele é o campeão em ansiedade no mundo. O Brasil, a França, demorou 150 anos para ter a população mais velha. O Brasil demora 20 anos. Daqui a 20 anos, o Brasil é o país com o maior índice de velhos e menos nascimento. Caramba. E o Brasil acompanha Estados Unidos em tudo, né? Os Estados Unidos é o campeão mundial em síndrome do pânico. Porque a síndrome do pânico, depressão, desculpa, melhor palavra, depressão, né? Que tem associado a depressão a síndrome do pânico. A ansiedade, ela é pré-depressão. Então, hoje, os Estados Unidos é um país com maior índice de depressão, aos Estados Unidos, por causa dessa ansiedade. E essa ansiedade vai gerar depressão. E o Brasil hoje, praticamente todos os jovens estão com ansiedade. Isso daqui a 15 anos, 10 anos, a gente vai ser o país com o maior índice de depressão no mundo. Então, assim, tem muita gente sofrendo. A tecnologia, para muita gente, tem sido um sofrimento. E assim, tem uma coisa muito engraçada na minha vida, né? Quando eu comecei a entrar nesse caminho, não sei se eu posso contar. Pode contar à vontade, esse que manda. Assim que eu comecei a ter experiências com Deus, né? E com Jesus, eu ficava sonhando que meu nome é Johnny, né? Johnny é Joãozinho, né? Se você já leu a Bíblia, teve alguma experiência, viu um filme, você sabe que João era o apóstolo que Jesus amava, né? E ele era mais novo, ele tinha 14 anos. Ele deitava no peito de Jesus, chorava, sentia o cheiro.
Então, quando eu comecei a frequentar a igreja, né, mais assiduamente, que eu já frequentava antes, mas eu comecei a ficar assíduo, né, eu e minha esposa, eu comecei a contemplar isso. Eu falei assim, poxa, por que eu não nasci há 2000 anos atrás? Por que eu não pude ter o mesmo privilégio que o João, né? Eu queria estar lá no colo de Jesus, queria sentir o cheiro dele, queria sentir essas coisas. E eu estava numa reunião, né, num culto, e de repente uma pessoa, e eu aquela semana toda falando isso com Deus, né? Por que eu não posso ter nascido há 2000 anos atrás? Eu não queria estar hoje aqui. Eu não queria estar hoje aqui, eu queria estar há 2000 anos atrás. E é uma coisa de sei lá, né? Um devaneio ali meu. E numa reunião uma pessoa virou do nada e falou assim, você que está a semana toda falando que queria ser do tempo de Jesus, queria ser igual ao João, tá no colo de Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você. Há 2000 anos atrás não tinha computador, o computador tem hoje. Então é hoje que Jesus precisa de você. Então eu sei que... Agora que tem mais problema, né? Agora que tá precisando. Então eu comecei a perceber que a minha vida hoje tem a ver com... Para cuidar de pessoas, tem a ver com tecnologia. Então, hoje tem computador e eu nasci para isso. Eu tenho um propósito e o propósito está nessa área. Então, essa área eu provavelmente vou morrer trabalhando com ela, né? Que essa é a sua... É o seu propósito, né? Você quer saber qual é o seu propósito, é saber pelo que você vai morrer. Então eu morro por isso. Então eu vou morrer para cuidar de pessoas e cuidar de pessoas através da tecnologia. Então esse é meu propósito de vida. Então, eu não sei ainda muito bem como eu ajudo em alguma coisa, a gente sempre está em um lado ou outro buscando essa direção, mas eu sei que a gente consegue, esse é o meu objetivo, alcançar isso. Não é financeiro, não é óbvio que a gente quer dinheiro, a gente quer trocar de carro, a gente quer ter uma vida próspera, né? Satisfeita, mas não é esse o objetivo. O objetivo é cuidar de pessoas e usar a tecnologia para isso, né? Ainda não é uma coisa muito clara, mas eu estou seguindo a direção. E conto com você aí para me ajudar, né? Vamos junto. O que eu percebo hoje é que todos do Master... O Johnny faz parte do programa chamado Master Titânio. É um programa onde eu entendo que eu não consigo mais botar o Johnny num grupo de mentorados e ficar... Qual é a tua dúvida hoje? Que está dando certo, que é na mentoria, né? E ficar ali ajudando. Então, no Master, a gente já bota todo mundo no mesmo nível, certo? E fica uma mente mestre. O conceito do Napoleão Hill, que é muito bom, que é todo mundo focado. Pá. Inclusive, na última reunião, que estava com o Gustavo, deu conselhos excelentes. Para o Rafael também, de paternidade, enfim. Foi muito legal. Então, é um conceito de mente mestre ali, né? Sim. E eu vejo que todos do Master estão se desenvolvendo para se tornar mentores. Para se tornar treinadores de pessoas, para se tornar pessoas que vão ajudar outras pessoas. E cada um com seu talento, cada um com o seu ponto ali, certo? Isso é muito legal para mim, porque eu vejo que o negócio está dando continuidade e do nome, do negócio que eu... Gente, eles acham que eu criei isso aqui. Não criei coisa nenhuma, eu copiei. Copiei. Eu vou contar a história, nunca contei, ó. Érico Rocha, você vai conhecer Érico Rocha? Marqueteiro? Só de nome. Só de nome, né? Quem tá aí deve conhecer. Estava lá no programa do Mastermind dele e ele criou um programa chamado Platinum. Tá? Platinum, eu achei bonito o nome, Platinum. Tá? Eu falei, caramba, um programa de Mastermind. Eu falei, poxa, quando eu criar um curso de TI, eu vou criar. Aí eu criei Empreendedorismo TI Platinum. Aí passou um tempo, eu vendi o curso e tal. Depois ele lançou outro programa. Chuta qual era o nome do programa? Titânio. Aí quando ele falou Titânio, eu falei, cara, mas Titânio tem a ver comigo. Titânio é TI na tabela periódica. Titânio, eu gosto da característica do Titânio mais do que da platina, né? Eu falei, ué, resiliência, esse não tem a ver comigo, mas era a segunda vez que eu copiava. Não vou nem falar com ele. Não, essa palavra não se registra, né? É um elemento. Então, criei dali e eu fui aprendendo a lidar com isso. Esses 3 pilares não saíram logo de cara, foi crescendo, foi meio que orgânico. E eu ver as pessoas evoluindo da mentoria Gold, acabei de explicar na mãozinha, da mentoria Gold, para a mentoria Titânio, para o Master, e agora se tornando mentores, eu vejo que eu fiz algo que funciona, certo?
e você vê algo que funciona, que impacta na vida das pessoas, que permite você sonhar, você está sonhando mais alto, Sim. permite você ir além. Isso é muito legal para mim, sabe? Isso é uma realização que não parou, está continuando e vai continuar. Então, o Johnny tem uma visão de vida, não vou falar assim exclusivamente por causa disso, né? Mas eu estou ajudando um pouquinho nisso. É maior do que eu. Então, eu fico muito feliz com isso e espero que você seja um super mentor de pessoas aí, ajudando, levando as pessoas. Assim, quem não ouviu o Johnny falar ainda, o Johnny vai estar... onde é que ele vai palestrar? Tá em São Paulo? São Paulo, né? Ouvi ali, é só o pezinho. São Paulo. Se você não está no evento de São Paulo, o Johnny vai estar lá falando, você não pode perder, tá? Eu não pergunto o que você vai falar, né? Até porque é polêmico que só. Eu vou me assustar se você falar antes. Eu não quero, não. Deixa vir. E você vai perder, não pode perder. Não sei se a pessoa está assistindo essa gravação antes ou depois, né? Mas em São Paulo, esse ano de 2023, a gente vai ter uma sessão com o Johnny. Não sei se vamos ter outras aí. Já tivemos uma muito interessante. E é importante você ouvir, sabe? Porque o Johnny tem uma forma de juntar a parte espiritual, né? Com essa parte de trabalho, com essa parte de tecnologia, muito interessante. Né? E a primeira vez que eu ouvi foi no evento do Bruno. Foi. Eu falei sobre identidade. Identidade. A minha mentoria, agora onde eu sou mentorado, é sobre identidade. Quem você é, o que você é de verdade, o que você faz. Isso é muito importante, né? Qual conselho que você dá para alguém que pode estar sendo levado, você voltou um pouquinho atrás e falou assim, o cliente me levava à direção que ele queria. Qual o conselho que você dá hoje para uma pessoa que está nesse momento? Sabe ou não sabe, mas ouviu você falando, poxa, o cliente pede uma câmera, eu faço, o cliente pede serviço, eu faço. E eu achava que está indo bem, porque eu atendi o cliente. Qual o conselho que você dá para alguém que está deixando a vida levar, Zeca Pagodinho, está no mar sem âncora, sem nada, deixando a maré levar e se tocou e precisa mudar? O que você falaria hoje? Isso é a falta de identidade, né? Identidade gera propósito. Então, se você não sabe onde você está, você não consegue chegar em lugar nenhum, mesmo que você queira chegar em algum lugar. O exemplo é bem simples, né? Eu estou aqui em Jacarepaguá, quero chegar na Barra. Como é que eu vou chamar o Uber? Se eu não sei onde eu estou. Então, identidade é saber onde você está, quem você é. Então, se você não definir muito bem quem você é, isso falando de uma pessoa jurídica, né? Se você não definir quem você é juridicamente, a tua empresa, o que ela faz, para onde ela vai, com quem ela anda, igual a tua pessoa física. Eu só como carne, não como peixe. Eu só ando com amigos de futebol. Então, se você não definir essas bases, você não sabe aonde você vai chegar. Então, o que eu faço esse final de semana? Não sei, porque eu gosto de futebol, eu gosto de vôlei, eu gosto de dançar, eu gosto de tanta coisa que você não sabe nem para onde você vai. Então, quando você define a sua identidade, a identidade da tua empresa, você vai entender quem você é juridicamente, né? A pessoa da empresa, né? A persona que está ali, e vai saber aonde que essa pessoa pode chegar. Aí você começa a traçar para onde você quer chegar. Então, assim, sem saber quem você você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, porque é isso, natureza, identidade, propósito. Então, tu vem de alguma coisa que você tem uma aptidão. Então, não adianta eu querer ser o Rafael, porque isso é natural. O Rafael não recebeu essa palavra de que ele ia trabalhar cuidando de pessoas e tecnologia. Então, o teu propósito é outro. Então, isso tem a ver com a tua natureza. Como é que você foi criado, que bairro você nasceu, quem você veio construindo, né? Quem são seus pais. Tem uma carga em cima de você que é natural. Essa natureza define a tua identidade. E essa identidade ela não é só definida com aquilo que você vem recebendo geneticamente, né? Tanto de aprendizado como própria genética, como também é definido por aquilo que você escolhe fazer. Isso gera a tua identidade. E essa tua identidade naturalmente vai te dar um propósito. Tem coisas que você, por quem você é, você fala assim, eu morro por isso. Então, propósito é tudo que você está disposto a morrer. Você entrega a vida pelo quê? Isso é teu propósito. Então, assim, sem entender de onde você vem, por isso que é muito importante uma terapia. Então, assim, os empresários procuram terapia, empresários procuram psicólogo, para quê? Para entender de onde vieram. Para pegar aquilo que está rechaçado, aquilo que está acomodado ali, né?
e trazer à tona para saber como eles construíram a vida até ali. Junta com o que você é hoje, aí sim você consegue traçar teu propósito. Isso funciona para a tua vida pessoal e isso funciona para a tua empresa, né? Como ela veio, como ela chegou até aqui, o que realmente faz sentido para você, qual é o teu aprendizado, né? Então, se você pode gostar muito de segurança, mas se a tua área é design, são áreas antagônicas, usa o lado contrário do cérebro. Então, por mais que você consiga fazer alguma coisa de segurança, você nunca vai ser bom naquilo. Isso tem a ver com a tua natureza. E aí aquilo gera a tua identidade, você fala, agora não. Agora eu vou despontar com uma empresa de desenvolvimento, vou desenvolver um site, vou desenvolver um aplicativo que tem a ver com aquilo ali. Aí você vai naquela direção. E tem isso. E eu vejo que é uma vantagem, eu sou cristão, né? Assim como você. Eu vejo que é uma vantagem você ter Cristo, porque as pessoas me perguntam assim, como é que você decidiu que ia fazer curso de empreendedorismo? Dormindo de tarde, veio na minha mente. Assim. Porque assim, eu até não estava entendendo por que eu fui parar aqui. Né? Eu estava fazendo essa área super técnica, tem vários diplomas ali atrás. Dá para ver ali, ó. Agora que eu vi na minha câmera, tem várias certificações, várias premiações. Na outra, Dudinha, essa aí, ó, tá lá atrás. E eu não estava entendendo porque, vou fazer outra coisa agora, só que não foi rápido, foi uma virada complicada. E para mim, eu atribuo a Deus. Eu estava deitado, não estava sem nada para fazer, porque quando eu comecei a empreender muito bem, eu comecei a fazer as coisas andarem automáticas. Eu realmente estava com muito tempo livre. Eu estava com muito tempo livre. Eu comecei a organizar. Eu cheguei até técnico viajando no Brasil inteiro. E eu viajando também, eu estava em Nova York e os técnicos fazendo projeto, um monte pegando avião e tal. E eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí, dormi numa tarde, acordei e eu falei assim, caramba, vou vender um curso de empreendedorismo em TI, vou ensinar para as pessoas que eu faço. Aí, as pessoas mais próximas falaram assim, você é louco. Sabe quanto era o curso na época? Era R$1.000. R$1.000. Não, ninguém vai pagar isso. Aí, eu fui, mas eu sabia, assim, eu tenho uma fé muito fundada no que Deus coloca no meu coração aqui, tá claro para mim, ficou claro, é isso. Eu sou obstinado. Eu sou aquela pessoa que, eu falo que eu sou um rinoceronte de Antólios. Eu vou de frente, você me botou na frente, eu vou que nem um bicho, eu vou e não vou parar. E foi assim. Só que eu descobri, como você falou, identidade, eu descobri quem eu era. Falei assim, gente, eu sou um excelente técnico, tudo bem, mas eu sou um excelente formador de empreendedores. E eu vou ser um dos melhores. Sim. Eu quero fazer isso, é isso. Aí mudou tudo. Né? Mudou tudo. Todo o restante mudou a partir daí. Eu vejo que quando você não tem realmente, né, a identidade, não adianta ter a direção. Né? Você vai para onde? Você pode estar muito capacitado, foi o que eu falei, você pode estar muito capacitado, ter o carro certo, ter carteira, ter tudo. Se tu pegar a direção errada, por que você pegou a direção errada? Você não sabe quem você era, então se você não sabe onde você vai chegar, né? Aí você busca ferramentas, 1, 2, aí busca tecnologia, 1, 2. Agora conversando contigo, chegou esse raciocínio, porque eu tenho empresários que chegam até mim. Qual ferramenta você usa? Mas você vende o quê? Mas isso dá dinheiro? Pergunta se dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Na verdade, nada dá dinheiro, né? Ninguém dá dinheiro, né? Isso pode gerar através do seu trabalho. É que a pessoa não sabe. Inclusive tem um pouquinho de ansiedade mesmo, né? Sim. Então isso é muito importante, você falou, é a questão de estar disposto. Disposto é diferente de estar disponível. Disponível é ruim você estar disponível, porque qualquer coisa que vier, se você está disponível, você vai, você pega. Se está disponível, vai passar cabo de câmera? Estou disponível, vou lá. Mas quando você está disposto, você é posto em algum lugar. Então quando você está disposto a fazer alguma coisa, você se posiciona para aquilo. Então pode vir alguma coisa que queira te abraçar e você não vai, porque você não está disposto àquilo outro. Então eu estou disposto a ser posto numa posição e seguir. Não estou disponível. Disponível é o cara que qualquer demanda ele vai atuar. Então eu estou disposto a seguir nesse caminho. Então eu estou disposto a pagar um preço, né? A estudar, a me submeter a aulas, a mentoria. Né? Tem gente que acha, não posso me submeter a mentoria. Não, posso sim. Então eu estou disposto a me colocar nessa posição
né, que teoricamente pode ser abaixo, né, está disposto a baixar para poder seguir um caminho que eu tenho trilhado para seguir, um objetivo, né, um lugar para chegar. Então isso é estar disposto, né? Então... Entendi. E você falou certo, né? Você vai abrir mão de outras coisas. Sim. Eu abri mão de viagens internacionais pagas, Sim. abri mão de toda a fama, de conversar com pessoas, conversar com o presidente. Eram acessíveis para mim. Agora, não, por causa daquela carreira aí atrás. Sim. Não mais agora. Porém, eu tô ali seguindo meu propósito, minha vida. E tá muito bem. Só que quando o empresário não tem essa, como você falou, tá disposto a sacrificar, tem que ser sacrificado. Ele acha que realmente está ajudando, ele acha que fazendo tudo que o cliente pede. Tem uns clientes, aí você sabe como é que é bem isso. O cliente há muitos anos, décadas, tudo que o cliente pede e precisa eu atendo. Né? Eu sou o cara que resolve, eu sou o cara das soluções. Não tenho produto, não. Eu converso com o lead, com o cliente, dali a gente monta. Tá errado, né? Esse está disponível. Muito bom. Muito bom. Para fechar, Johnny, assim, o que você falaria, você já deu esse conselho, né? O que você falaria sobre essa questão, agora já puxando o merchan todinho para mim, puxando a parte comercial todinha aqui, o que você falaria para uma pessoa que percebeu que precisa de ajuda, certo? É óbvio que tem a mentoria, o pessoal vai conhecer, tem a mentoria Gold, tem tudo, mas assim, puxando pro lado assim, tá, o que você faz agora? Vou falar mais uma frase, né? Tipo, que eu tenho que falar de palavras, né? Quem não busca orientação vai pedir ajuda. E agora explica isso aí, gostei. Agora explica esse negócio. Então assim, se você busca orientação, você não vai chegar no lugar de precisar de ajuda. Então você imagina, você sair daqui para fazer uma trilha de bicicleta. Então se você nunca foi, você vai lá, não leva água, não leva câmera sobrando, não leva bomba para encher o pneu. No meio da trilha tua bicicleta fura o pneu, você está sem água, você vai ficar lá no sufoco. Por quê? Você não busca orientação. Agora precisa de ajuda. Agora precisa de ajuda. Então, para tu não precisar de ajuda, busca orientação. Então tá aí, Rafael Bernardi. Um excelente orientador. Estou botando ele para vender. Muito bom, Johnny. Mais uma vez, muito obrigado. Foi excelente. Vou publicar aí. Eu vou deixar o contato da iBuild, agora tem rede social, né? Isso. Coloca o Linktree lá. No negócio da iBuild. iBuild Tecnologia e Johnny Dantas RJ em todos os canais. Tá com um linkzinho na bio já, o Linktree na bio, para poder a pessoa clicar e chamar você e tal? Bota. Pede para que a menina lá botar na bio do Instagram um linkzinho só para a pessoa entrar e já falar com o WhatsApp, quiser falar com a Roberta, quiser uma orientação, uma terapia, alguma coisa assim. Se tiver com não a parte de técnica, toda a parte de orientação, de venda, tudo você busca o Rafael. Se você estiver passando algum sofrimento para buscar a tua identidade, alguma coisa assim, fala com a gente que a gente também está disposto. Legal. Ser colocado nessa posição. Gente, obrigado por quem ficou até aqui. Eu vou tentar fazer mais conteúdo como esse, nesse formato aqui, tá? O Johnny é o primeirão a ser feito isso aqui. Então, espero que comenta aqui. Não sei se você está vendo esse vídeo por completo ou cortadinho, certo? Se você está vendo esse vídeo, eu vou te chamar aqui, pro meu editor cortar e botar esse pedacinho. Se você gostou desse conteúdo, comenta embaixo. Eu quero fazer mais e mais desse formato aqui. Quero trazer convidados interessantes, pessoas que realmente você vai se conectar dos mais diferentes tipos de todos os locais do Brasil, tá? De vários locais eu quero trazer aqui. Então comenta, me diz o que você achou. Você quer recomendar alguém para estar aqui comigo, para estar conversando? Fala aí. Um detalhe também. Quer participar de uma mentoria comigo? O Johnny participou da mentoria, depois foi para o Master. Quer participar de um processo de mentoria comigo? Link na bio do Instagram. E no YouTube também, aqui embaixo do vídeo vai ter, youtube.com/Rafael Bernardes, vai ter o linkzinho ali. Procura aí, bota no Google que você vai achar. Estou esperando você. Pode fechar, pode parar.